Como vocês podem ver no título, esta será uma apresentação muito solene e acredito que será uma faísca que queimará como um inferno. Uma minissérie para nos manter em nossa ponta espiritual. É tudo uma questão de preparação. E enquanto eu entro nisso, será um aviso solene. Amigos, é hora de se prepararem. Permaneçam preparados e preparem os outros. Vocês foram avisados há 14 anos atrás. Do que estou falando? Vou abordar que a marca da besta está mais próxima do que muitos de vocês acreditam. Perseguição contra as pessoas que guardam os mandamentos de Deus está às portas. Estou pronto, vocês estão prontos? É hora de colocar nossas casas em ordem. Com isso em mente, eu quero lembrá-los de algo, e é tudo sobre liberdade versus escravidão. Mais uma vez, em João capítulo 8, versículo 36, se você entende o objetivo final, você sabe o que Satanás e seus agentes humanos estão tentando fazer. É a missão de Cristo nos estabelecer livres do pecado, livres da Babilônia. João 8:36, Romanos 6 e versículo 18, João capítulo 8 e versículo 32, Apocalipse capítulo 18 e versículo 4, para nos libertar. Qual é o plano de Satanás? De nos tornar escravos, para nos tornar prisioneiros. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 17. E este é o objetivo final. A organização humana de Satanás a organização principal é o papado. O papado tem sido culpado de ser a espinha dorsal do comércio de escravos, não apenas naquele evento atual, mas até mesmo nas Escrituras. Apocalipse 18, versículo 2 até o versículo 4, identificando Babilônia como papado. Versículo 11 até o versículo 13, menciona a agenda do papado junto com seus comerciantes, os tiranos, é escravizar as massas. Com isso em mente, esses serão passos muito importantes, muito surpreendentes para a perseguição. Deem uma olhada nisso, amigos. Este é um membro do Congresso dos Estados Unidos, e o que é que ele está pressionando? O legislador democrata pressiona por uma identificação digital, segura, sincronizada biometricamente com seu smartphone. Na verdade, escutem o que está dizendo, escutem isso. Tecnologias emergentes como inteligência artificial apresentam novas oportunidades para tornar o nosso sistema financeiro mais seguro, inclusivos e eficientes. Eles também apresentam novos riscos, caso contrário, se não forem mitigados, podem ser uma ameaça para os consumidores e para a economia dos Estados Unidos. Uma das ameaças mais imediatas é que falsificações profundas criadas com modelos generativos de inteligência artificial podem imitar a aparência de um indivíduo ou expressá-lo torna os golpistas e muito mais convincente, se torna mais difícil para as instituições financeiras verificarem as identidades de seus clientes. Então, os golpistas que ele está dizendo podem usar inteligência artificial para se passar por você, e as instituições bancárias têm dificuldade em verificar você. Ele está dizendo que é uma ameaça ao governo e ir para o banco. Tendo isso em mente, quero deixar claro que não se trata apenas de um partido em particular na América, porque ambos os partidos, como sempre, representam duas asas do mesmo pássaro. Bem, aqui está um republicano, Nick Haley, afirmando algo muito semelhante. Me escutem. Ela diz que as empresas de mídia social devem verificar cada usuário e se livrar do anonimato. Por quê? Porque o anonimato destrói a primeira emenda. Olhem isso. É porque quando eu assumir o cargo, a primeira coisa que temos que fazer socialmente é... Então o governo está forçando a empresa de mídia social a fazer isso para que as empresas de mídias sociais acabem inevitavelmente se tornando o braço do governo. E é por isso que, quando eu assumir o cargo, a primeira coisa que temos que fazer, as contas de mídia social, empresas de mídia social, elas têm que mostrar à América seus algoritmos. Vamos ver por que eles estão pressionando e o que eles estão empurrando. A segunda coisa é que cada pessoa nas redes sociais deve ser verificada pelo seu nome. Em primeiro lugar, é uma ameaça à segurança nacional. Quando você faz isso, de repente as pessoas têm que aguardar o que eles dizem.
Então, será que isso não silenciará algumas pessoas que decidirem ir contra o governo tirânico? Isso não faria com que muitos indivíduos ficassem apreensivos e se recusassem a protestar contra as políticas governamentais tirânicas, a ameaça da primeira emenda? Escutem. É a história da primeira emenda incluir a capacidade de anonimato. Anonimato porque cabeças explodiram esta semana quando você disse que as pessoas online se livram dos algoritmos que mantêm o anonimato. E ela passou a defender sua posição. É uma ameaça, escutem. Mantém o anonimato. A mídia social se tornou um problema de segurança nacional. Quando você olha para isso, em primeiro lugar, acho que as empresas de mídias sociais precisam nos mostrar que seus algoritmos são transparentes para o povo americano, como você faz, o que você faz e mostra isso para nós. E qual é o propósito? De silenciar a desinformação. Quem pedala mais desinformação do que este governo e outros governos corruptos, eles podem enganar alguns, mas pela graça de Deus, eles não podem nos enganar. Sabem que a forma mais barata de guerra é espalhar desinformação. E aqui está o congressista, Sr. Foster. Ele prossegue afirmando que devemos imitar o sistema de identificação digital da Índia, afundando biometricamente nossa biometria para nossos smartphones. Dentre todas as nações que ele poderia ter mencionado, vejam quem ele mencionou: a Índia. Escutem e assistam. Países como Índia, Estônia, Coreia. Há uma longa lista que não foram tomadas medidas nacionais para fornecer aos cidadãos que desejam uma forma segura de identificação digital que pode ser apresentado online. Um ID digital seguro, sincronizado biometricamente com seu smartphone, permite que os indivíduos verifiquem remotamente se são quem dizem ser, economizando custos, reduzindo a probabilidade de fraude e permitindo que os indivíduos se defendam contra fraudes profundas de identidade falsa. Bem, vamos dar uma olhada na Índia. A Índia está construindo um banco de dados biométrico para 1,3 bilhões de pessoas e a inscrição não é uma escolha, é obrigatória. Você pode ler que sem esse documento de identidade você não pode fazer transações, você não pode viajar, não recebe serviços governamentais, nenhum benefício governamental. E o procurador-geral disse que aqueles na Índia não têm direito absoluto sobre seus corpos, e este é o sistema que os congressistas dos Estados Unidos estão realmente dizendo que devemos imitar e implementar algo muito semelhante. Com isso em mente, deem uma olhada nisso. Foster, continue. Escutem o que ele diz. Agora, senhor vice, no seu depoimento você mencionou que a NCUA está avaliando a identificação digital. Então, esse sistema já começou a ser testado. Bancos, nossas instituições bancárias estão lançando a identificação digital para atrair novos clientes. Agora, senhor vice, em seu depoimento você mencionou o que NCUA está avaliando a identificação digital tecnológica e que, de fato, algumas cooperativas de crédito concluíram os testes pilotos bem-sucedidos desta tecnologia. Você poderia descrever a experiência das cooperativas de crédito que você mencionou? Por exemplo, as cooperativas de crédito foram capazes de agilizar o processo de integração de novos membros. Então ele vai dar a resposta. Escutem a resposta. E novamente eu estaria relatando o que eles relataram para mim, mas isso lhes dá um método seguro para identificar e certificar a identificação de alguém e reduz o tempo de integração. E agora, o congressista Foster vai declarar que a identificação digital na América será necessária em um momento de crise nacional, como a pandemia da pestilência 19, para aqueles indivíduos que desejam benefícios do governo, serviços governamentais, até mesmo o dinheiro do governo em tempos de crise, eles não serão capazes de receber esses benefícios e serviços sem a identificação nacional digital. Isso foi lançado alguns dias atrás, escutem. Sim,
Então, se isso, por exemplo, se isso estivesse em vigor durante a Covid, quando tivemos que integrar um grande número de clientes sem conta bancária e os clientes tinham uma identificação digital segura, isso teria sido uma grande melhoria em nossa resposta à Covid? Uma das coisas que me surpreendeu durante o período da Covid foi de como a tecnologia avançada teve que se tornar para poder oferecer serviços financeiros, serviços para indivíduos, desde que a ferramenta seja usada corretamente, poderia ter sido uma ajuda. Então, para que as pessoas pudessem obter fundos do governo, o que significa que se os indivíduos forem propriedades do governo, eles terão que abrir mão de seus direitos, liberdade, privacidade e segurança para receber um meio de subsistência do governo. Então, o que é necessário? As 5 chaves de sobrevivência. Vejam isso, o que nos foi dito pelo Fórum Econômico Mundial, a identificação digital deve estar incorporada nos corpos das pessoas e sem ela você não terá acesso aos serviços governamentais e outros serviços na sociedade. E o FMI disse 3 coisas que constituem e compõem a nova ordem mundial. Quais são elas? Número 1, identificação digital. Número 1, assistam isso. Acho que se você pensar quais são as ferramentas da nova ordem, todos deveriam ter uma identificação digital, todos deveriam ter conta em banco, todo mundo deveria ter um smartphone. E essas 3 parecem ser coisas separadas, mas todos trabalham juntos. E no que as pessoas teriam a identificação digital? Em seus smartphones. Faz sentido, amigos? Está tudo conectado e então nós vamos ver para poder fazer transações bancárias, ter uma conta bancária. Para fazer transações você precisará do ID e do smartphone. E o que a União Europeia está lançando agora? 50 em 5 anos. É isso, 50 nações se tornando totalmente digitais nos próximos 5 anos. Sim, isso é quase 1/4 de todas as nações até 2028, como podemos ver aqui na tela. Este sistema está bem ali, todas essas 3 coisas. E esse sistema é na verdade orquestrado pelo próprio Papa. É ele quem está por trás da cena, dando instruções ao Banco Mundial e ao FMI. E desde então eles lançaram a plataforma apenas digital, a nova ordem econômica do Papa, a nova ordem financeira do Papa que está ligada à marca da besta. Aqui é a ONU agora dizendo que sem a identificação digital você não conseguirá fazer transações bancárias. Vai ser incorporado em seu corpo, não apenas em seu smartphone. E eles estão acelerando o processo pelos próximos 7 anos. É a mesma linha do tempo papal. Com isso em mente, aqui está a Fox News, em Nigel Farage, direto do Reino Unido. Ouçam o que eles dizem sobre você no Reino Unido e nossas Américas. Identificação digital e moeda digital. Esta é Ursula von der Leyen, talvez a defensora mais proeminente daquele temido passaporte cobiçoso. Estava por aí defendendo que todos nós temos que ter identificações digitais, porque o futuro será digital. Você não deveria ter privacidade. Aparentemente, sim, é isso que ela acredita, que afirma que o IDS podem ser um verdadeiro impulsionador para as economias emergentes. O truque é construir uma infraestrutura digital pública, disse ela, que é interoperável, aberta a todos e confiável. Você quer que eu explique agora o quão perigoso isso é, Nigel Farage, ex-líder do partido do Brexit? Interoperável significa global, então é isso que está vindo para a América. E a identificação digital e a moeda digital será global. É tudo uma questão de controle. Nigel fala sobre escravidão. Isso é o que está por vir. Bem, é tudo sobre controle, não é? O exemplo mais flagrante que já vimos tem um líder mundial proeminente, Van Dillen, é o presidente da Comissão Europeia, 45 milhões de pessoas que vivem naquela união. Owen, pela forma como ela não foi eleita, ela foi nomeada, e aqui está ela descaradamente dizendo que precisamos de um cartão de identificação digital ou um aplicativo em nossos telefones. Agora tenha em mente que a França e a Alemanha já estão testando isso. A União Europeia, ela quer que isso seja aplicado no início da década de 2030.
2030 é a linha do tempo do papado. A escravidão está chegando. Não se esqueçam disso e observem o que pode estar nessa identificação digital. Escutem. Identificação digital global. Você pode imaginar que neste cartão de identificação não será apenas sua data de nascimento, seu sexo, a cor dos olhos, sua altura, seu peso aproximado. Haverá seu status de vacina, sua situação financeira. E só Deus sabe o que mais estará nesse cartão. Você pode imaginar isso? E se você não tiver essas coisas, você será desbancado, você será deplataformado, cortado da sociedade. Ele lhes dará seu testemunho pessoal. Escutem e assistam. Eu falo de alguém que foi recentemente desbancado como resultado de suas opiniões políticas. E isso também está acontecendo na América, como muitas pessoas sabem muito bem. Se não tivermos cuidado, iremos em direção a um sistema de crédito social ao estilo chinês, onde a menos que você siga as opiniões do dia, você se tornará uma não pessoa. Não consigo pensar em uma iniciativa mais perigosa do que esta. O problema que temos é que temos que perguntar. Vamos voltar para a América. Isso está no Congresso. Homem congressista, diga-me se você acredita que o entrevistado está dizendo é verdade, ou se ele está sendo falso ao cobrir o que está para acontecer. Assistam isso. E obrigado por nossas testemunhas por estarem aqui hoje. Senhor Gibson, fiz uma rápida pesquisa no Google por empregos abertos no Federal Reserve e os bancos regionais estão usando a palavra-chave CBDC ou sigla-chave. Parece que o Fed de São Francisco e o Fed de Boston estão contratando programadores para funções de desenvolvimento de moeda digital. Você pode fornecer uma atualização para o painel sobre o desenvolvimento do Federal Reserve de uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos? Então, o que está prestes a chegar à América? Moedas digitais. Aqui está a resposta dele. Senhor Gibson, fale. Então, o Federal Reserve está fazendo pesquisas sobre tecnologias de moeda digital, tentando entender as próprias tecnologias e como elas podem ser úteis. É pesquisa e experimentação neste momento e não é uma implementação de uma CBDC. É apenas uma pesquisa que você está contratando. É apenas uma pesquisa, não é implementação. O Sr. Davidson não aceitará nada disso. Clipe 3. Então você contrata pessoas que escrevem códigos. Começa a parecer que você está desenvolvendo e construindo em vez de pesquisar. Qual é a natureza da pesquisa que vamos construir e teste? Dispare e veja como funciona. Clipe 4. Vamos ver o clipe 4. Eu acho que a pesquisa é para entender a tecnologia, entender as diferentes abordagens sobre as quais as pessoas estão falando, entender os riscos, é um esforço de pesquisa. Próxima implementação, mas vamos executá-la por um tempo e ver se realmente funciona ou se você está construindo algo que seria funcional ou é apenas pesquisa. Então, estamos muito longe de pensar na implementação de qualquer coisa relacionada a uma moeda digital. Em quem você acredita? Você acredita que o que ele está dizendo é genuíno? O fato é verdade. Vou lhe dar mais 2 clipes. Este é o congressista Step Lynch. Ele diz que é hora de espalhar o medo em torno da moeda digital como uma ferramenta para o controle do governo, escravidão governamental. Não tenha medo da moeda digital, ele diz. Escutem isso. A propósito, isso acabou de sair há alguns dias atrás, audiência no Congresso. Que o medo espalhado em torno de uma moeda digital sendo transformado em arma para vigilância ou controle do governo, é importante corrigir algumas das afirmações imprecisas e enganosas que poderiam nos levar a encerrar as abordagens políticas inovadoras antes mesmo de iniciarmos uma discussão significativa. E quem ele menciona como exemplos de implementação da moeda digital que a América deve seguir, ele menciona a nação Panda e a Índia. Índia, China, escutem isso.
Mais de 130 países começaram a explorar as suas próprias moedas digitais, apoiadas pelos governos. China, Rússia, Arábia Saudita e a Índia já iniciaram programas piloto e um piloto europeu digital poderia ser lançado já em 2028, enquanto os Estados Unidos permanecem muito atrás em meio às informações crescentes e flagrantes sobre os recursos dos amigos da moeda digital. Amigos, passamos aproximadamente 20 minutos abordando os eventos atuais. Nos próximos momentos, quero enfatizar um ponto específico. Todas essas coisas mostram que estamos caminhando para uma época de controle global, vigilância, opressão e escravidão das massas. Isto é para onde estamos indo. Os sinais são tão claros e ameaçadores como diríamos que um homem cego pode ver o que está prestes a acontecer. Mas a maioria do povo professo de Deus está dormindo profundamente. Com isso em mente, vou usar 2 clipes de Katharine Fitts, e aqui está o que ela diz sobre a moeda digital e a identificação digital como uma forma de escravidão. Clipe 1. Eu acho que é muito difícil para as pessoas que cresceram e desfrutaram da liberdade ocidental e da liberdade humana alterarem. Imaginem literalmente isso, estamos entrando em um sistema onde literalmente nossas casas, nossos carros ou comunidades se tornam campos de concentração digitais. E a realidade, à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e mais invasivo, é um pouco como criar um curral ao nosso redor. E a moeda digital do Banco Central e os passaportes de vacinas ou identificações digitais são uma espécie de último fechamento do portão. Estamos sendo cercados, assim como Jesus disse em Lucas 21, versículo 20, até o versículo 23. Quando vocês verem Jerusalém cercada por exércitos, isso significa que vocês estão cercados. Agora a desolação está próxima. Se vocês moram nas cidades, fujam para as montanhas. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, isso é o que está escrito na Bíblia. Não falarei agora sobre Cestius e Titus, mas vou lembrá-los do que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 28 até o versículo 32. Como foi nos dias de Ló em Sodoma, então será um pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló, e hoje não devemos esquecer que isso será a centelha para uma minissérie nos próximos dias. O que Deus usou para destruir Sodoma e Gomorra. Pensem. Vou compartilhar com vocês a escravidão que vemos agora. É o fim que está sobre nós. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Observem que este fogo e enxofre serão usados para destruir Satanás e pecadores impenitentes na segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 8 até o versículo 12. Mas antes disso, o fogo e enxofre também estão conectados à crise da marca da besta. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 até o versículo 11. Então o que aconteceu antes de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades serem destruídas pelo fogo e enxofre? O que aconteceu? Então, para que possamos entender o quão perto estamos da marca da besta e da segunda morte, o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Sodoma, onde Ló morava, naquela cidade que Sodoma foi cercada, agora nós estamos sendo cercados também. Um curral está ao nosso redor. Moeda digital, identificação digital, o passaporte de vacina. Estamos sendo cercados. Nossos carros, nossas casas, nossos bairros agora estão se tornando campos de concentração digitais. Sodoma foi cercada. Ló foi transferido à força e removido de sua casa. Em outras palavras, há uma crise em relação às viagens. Irei voltar para isto. A Bíblia diz que Ló não tinha acesso a alimentos, isto é, comida. Quando começamos a ver que na história Ló perdeu o acesso aos bens e serviços, quando nos tempos modernos começamos a ver algumas coisas semelhantes, Ló foi removido à força de Sodoma, o que significa que Ló perdeu a liberdade de consciência. Ele perdeu a liberdade, não está isto claro? Ló também foi escravizado.
Quando começamos a ver movimentos, eventos que mostram que estamos vivendo em um período de tempo semelhante, eu quero a sua atenção agora. E a Bíblia diz que antes de Sodoma ser destruída, Ló foi avisado 14 anos antes. 14 anos. Vocês foram avisados 14 anos atrás. Agora estamos em 2023. 14 anos antes nos leva ao ano de 2009, quando houve uma crise global em relação às casas, moradias. Em 2008 foi a crise global do mercado imobiliário residencial, que ocorreu há aproximadamente 14 anos atrás. E o que aconteceu desde então? Eles começaram a implementar políticas que acabarão com nossas liberdades. Ló foi removido de Sodoma. Ele foi tirado de sua casa. Isso foi uma crise doméstica, uma crise habitacional. Número 2. O que aconteceu em 2001? 11 de setembro, a grande crise lá na cidade de Nova York. O que aconteceu? Quais políticas foram colocadas no ato patriota dos Estados Unidos para eliminar nossa privacidade e a nossa segurança? Dê-nos sua privacidade, desista de sua liberdade. Nós lhe daremos alguma segurança. Nós fomos cercados. Vamos seguir em frente. O que aconteceu no ano de 2020, no dia 11 de março, a grande pandemia da pestilência 19? O que aconteceu? Você percebe que muitas pessoas não podiam viajar. Estávamos cercados. Nossos direitos foram tirados de nós. As pessoas estavam trancadas em casa, lockdown. E não havia opção, era obrigatório, foi obrigatório. No mesmo período, por 3 anos e meio, 11 de 3 de 2020 a 11 de 5 de 2023, houve uma crise na cadeia de abastecimento alimentar em todo o mundo. Nós estivemos cercados, como muitos estavam há 14 anos atrás. As pessoas não podiam viajar em aviões, não podiam cruzar as fronteiras, não conseguiam cruzar as fronteiras do estado. Suas liberdades foram tiradas e os formulários de rastreamento tiveram que ser assinados onde você estivesse. Para onde vai? Quanto tempo você vai ficar aí? Você perdeu sua liberdade, nós fomos cercados. Nós fomos avisados há 14 anos atrás. A marca da besta está muito próxima. E agora vem a moeda digital, o passaporte de vacina, a identidade digital. Nós estamos sendo cercados. Com isso em mente, permita-me agora provar os 14 anos muito rapidamente. Em Gênesis capítulo 12, Abraão e Ló deixaram os caldeus e Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a ele um filho, 75 anos. Passando para o capítulo 17 de Gênesis, Abraão está agora com 99 anos de idade. Já se passaram 24 anos. Isso é o capítulo 17. E no capítulo 18, Deus aparece e diz a Abraão que no próximo ano Sara terá um filho prometido, Isaque. Abraão teria então 100 anos de idade, em Gênesis capítulo 18. Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículos 19, que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu, cerca de 100 anos de idade. No capítulo 18 de Gênesis, agora Abraão tinha 99. Aqueles 2 anjos com Cristo se afastaram de Abraão e desceram até Sodoma para se encontrar com Ló. Naquele dia eles chegaram lá à noite. No dia seguinte, Sodoma foi destruída. Então isso significa que entre Abraão e Ló, deixando eles os caldeus em Gênesis 12 e a destruição de Sodoma no capítulo 19, são 24 anos, 25 anos. Qual capítulo Ló foi cercado e removido de Sodoma como escravo? Está em Gênesis capítulo 14. Isso significa que o cerco da escravidão e da opressão ocorreu dentro dos 25 anos. Vamos agora para Gênesis capítulo 14. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, no versículo número 1, a Bíblia nos diz que há 4 poderes que escravizaram Sodoma e Ló. Número 1, Shinar. Shinar representa a Babilônia. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Babilônia hoje é o papado. Esse é um dos 4. Versículo 1 novamente, diz 3 outros poderes. Um deles era chamado Tidal, rei das nações. Quem representaria hoje o líder das nações?
poderia representar Gutierrez, o secretário-geral da ONU das Nações Unidas. E o que a ONU está dizendo às nações? Que desistam de sua soberania individual para combater as mudanças climáticas, para combater as pestilências. São duas potências que os dois próximos representarão. Quem mais está pedindo que as nações desistam de seus direitos e escravizem as nações? Número 3, a OMS. Tedros, desista de seus direitos para combater as pestilências, para combater as mudanças climáticas. Quem é o número 4? O número 4 seria o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. 4 poderes. Está muito claro para aqueles que querem ver. Então a Bíblia diz no versículo 4, aqueles em Sodoma, menos Ló, serviam a Shinar na Babilônia por 12 anos. E no 13º ano eles se rebelaram. No 14º ano agora, Shinar e os outros 3 poderes vieram contra Sodoma e os trouxeram à escravidão. Versículo 8 até o versículo 16. Ló foi tirado de Sodoma. 14 anos eles estiveram na escravidão. 14 anos, Ló foi avisado antes da destruição de Sodoma. Um mensageiro fugiu daquele cerco e ele contou a Abraão o que aconteceu com seu sobrinho Ló. Abraão foi resgatar Ló e derrubou a Babilônia e os outros poderes. E o que Ló fez depois disso? Ló retornou com sua esposa e filhos de volta para Sodoma, embora este fosse o aviso. E a Bíblia diz que algumas pessoas fugiram. Em Gênesis 14, fugiram para as montanhas. Muito claro, amigos. Ló voltou para Sodoma na cidade, e o que aconteceu 14 anos depois que Sodoma foi destruída? Ló perdeu sua esposa e perdeu 2 das 4 filhas em Sodoma. E a Bíblia diz como foi então, assim será nos últimos dias. Então o que Deus está nos dizendo? Para implementar as 5 chaves de sobrevivência: conversão, viver no campo, ter comida, água, remédios naturais, amém? Recursos. Número 4, ser independente do governo, evangelismo. Número 5, ajudar aqueles que são menos afortunados, o sistema de troca. Deus disse a Ló para fugir para as montanhas, mas Ló permaneceu. Quantos de nós estão permanecendo? E aqui está uma centelha de esperança. Ló não sabia para onde deveria ir, mas Deus já havia preparado um lugar para Ló, nas montanhas. Então por que duvidar que Deus proverá? Apenas santifique-se, consagre-se. Deus já preparou um lugar, não só no céu, mas um lugar para você no campo. Apenas permaneça fiel, Deus irá direcionar, Deus providenciará. Isto é um encorajamento para todos. Não sejam como a esposa de Ló, nem suas 2 filhas, que se casaram com homens de Sodoma, que amavam as coisas de Sodoma, as coisas da cidade, e se recusaram sair, mesmo que eles tenham visto os sinais de que não estavam de acordo. É hora de entrar em um acordo. Ló, maridos, pais, preparem seus lares. Estou me perguntando se Ló estivesse diariamente dizendo à família dele que isso está chegando. Preparem-se, preparem-se, vamos deixar Sodoma. Quando a crise atingir ou estiver prestes a atingir, eles não teriam sido vítimas dessa crise. Por isso devemos nos lembrar constantemente, lembrar aos nossos familiares o que está por vir e qual é o trabalho de preparação. Não há mais procrastinação, não mais persistência, que acabe hoje, que termine hoje. Vá a Deus em oração, Senhor, mostre-me, prepare-me, e que eu também prepare os outros. O Senhor está prestes a voltar, que sejamos encontrados preparados. Maranata, e lembrem-se, o protesto continua. É o propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades, e para alcançar seu objetivo inventa toda sorte de novidades e divertimentos, toda espécie de estímulos, e as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades antes do dilúvio. Outra vez dizemos, saí das cidades. Livro Vida no Campo. Se nós mesmos nos colocarmos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma.
Saí das cidades o mais depressa possível, e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Vida no Campo, página 25. Saí das cidades, esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas, e onde, com tanta frequência, o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Vida no Campo, página 45. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Carta 5, 1904. Vida no Campo, página 15.